Se você é empresário e recebe lucros e dividendos de uma mesma empresa, este vídeo é essencial para você. A partir de janeiro de 2026, entrou em vigor a nova regra da Lei 15.270 de 2025, que muda completamente a forma como os lucros e os dividendos são tributados no Brasil. E não importa se sua empresa é do simples, lucro presumido ou lucro real, as novas regras afetam todas elas. Hoje eu vou te explicar de forma simples e prática o que muda, quando muda e como você deve se preparar para não pagar imposto à toa. Eu sou Vitor Maesta, sou contador, professor e um dos diretores do FC Group Contabilidade. Peço para vocês que se inscrevam no nosso canal. Deixe nos comentários sugestões de temas para eu poder gravar os próximos vídeos para vocês. E acione a sineta, Deixe também seu like, que nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Por muitos anos, o Brasil foi um dos poucos países do mundo que não tributava lucros e dividendos distribuídos. Isso gerou distorções, incentivou a pejotização e criou desigualdade entre quem recebe salário e quem recebe lucros. A Lei 15.270 de 2025 veio para corrigir isso, mas sem acabar com a isenção. Ela apenas profissionaliza a forma como as empresas distribuem lucros. É lógico que isso é a teoria que o legislador colocou na aplicação da Lei 15.270 de 2025. Na prática, essa lei ela vem para aumentar tributação. É lógico que houve a isenção de quem ganha até 5 mil, que não vai ter que pagar mais imposto de renda, e em contrapartida, o governo precisou tirar dinheiro de algum lugar para cobrir a isenção que ele deu para quem ganha até 5 mil. E da onde veio essa cobertura de dinheiro? Veio da tributação dos lucros que eram isentos das empresas. Ah, mas só vai tributar o lucro acima de 50 mil por mês. Sim, mas vai. A empresa ela já paga 15% de imposto de renda da pessoa jurídica sobre o lucro, 10% de adicional e 9% de contribuição social. Somando tudo isso, tem 34%. E agora, com mais 10% da retenção, estamos falando em 44% de tributação sobre o lucro que a empresa tem. Isso significa que quase metade do lucro das empresas vai ser repassado na forma de imposto de tributo ao governo. Então, aquela faixa da população que está isenta até 5 mil reais, não vai ter que pagar mais imposto de renda. Em contrapartida, a maioria das empresas vão fazer o quê? Como ela vai ter que pagar um tributo a mais, um imposto a mais, que é o imposto sobre os lucros, hora que distribui para os seus sócios, ela vai tentar ganhar mais dinheiro. Muitas vezes, para ganhar mais dinheiro, ela vai incorporar mais preço no seu produto. Ou seja, você ganha uma isenção de até 5 mil para não pagar imposto de renda, em compensação, muitas vezes os produtos que você vai comprar, os serviços que você vai pegar, vão ser taxados mais alto, para compensar a isenção. Então, na prática, na realidade, a Lei 15.270 ela está majorando o pagamento de imposto de renda. É lógico agora pela pessoa física. A distribuição de lucros e dividendos continua isenta de imposto para o sócio até o valor de 50 mil por mês. Mas agora existe uma condição muito clara. A empresa precisa ter contabilidade completa e regular para apurar esses lucros. Isso vale para empresas do Simples Nacional, lucro presumido ou do lucro real. E vamos ao ponto mais importante. Quando a distribuição de lucros passa a ser tributada? Segundo a Lei 15.270 de 2025, ela determina as seguintes alterações. Retenção de 10% no imposto de renda retido na fonte. Isso incide sobre os lucros ou dividendos distribuídos no mês acima de 50 mil por fonte pagadora. E para lucros que vão para o exterior, ou seja, você vai distribuir por um sócio que mora no exterior, qualquer valor será taxado com os 10%.
mas terá isenção garantida os lucros apurados até 31 de dezembro de 2025, cujas atas de distribuições foram formalizadas, elas foram aprovadas, até essa mesma data permanecem isentos, mesmo que o pagamento ocorra nos anos de 2026, 2027 até 2028. E tem o imposto de renda mínimo, instituído para altas rendas, rendimentos anuais superiores a 600 mil, com alíquotas graduais, podendo afetar a tributação total da pessoa física. Vale lembrar, que as empresas que possuem débitos de tributos não poderão realizar a distribuição de lucros, com base no artigo 32 da Lei 4.357 de 1964. Lembrando que está em votação no STF que se essas empresas, mesmo com débitos tributários, tiverem como garantir os tributos através de bens, através de reservas, elas poderão sim distribuir lucros mesmo tendo débito. Isso está em votação no Supremo. Se for aprovado, essas empresas poderão, mesmo devendo, distribuir lucros, desde que garantam esse lucro. Mas, por enquanto, conforme a Lei 4.357 de 64, não pode, se você está devendo tributos, você não pode realizar a distribuição de lucros da sua empresa. E com a chegada da reforma tributária, o governo passa a ter muito mais dados, informações e cruzamentos automáticos. Isso significa que distribuições sem lastro serão mais facilmente detectadas. Caixa negativo será identificado. Diferenças entre faturamento e lucro serão analisadas. Empresas sem contabilidade terão mais risco de autuação, ou seja, a contabilidade deixa de ser opcional e vira uma proteção fiscal para a sua empresa. E para não pagar imposto desnecessário, você precisa tomar algumas medidas práticas. Adotar contabilidade completa. É a única forma de garantir clareza nas informações. Porque, ao fazer a sua contabilidade completa, e registrar todos os atos, todos os fatos que acontecem na sua empresa, você vai gerar o seu lucro, e esse lucro ele pode ser distribuído até 50 mil por mês para cada um dos sócios, para cada CPF, não ocorrerá tributação. Valores superiores a 50 mil vão ter que reter 10% de imposto de renda na fonte, que depois vai ser ajustado na declaração de pessoa física, quando a pessoa fizer essa declaração no próximo ano. Controlar caixa e bancos. Distribuição sem lastro gera tributação, ou seja, não tem como distribuir lucros se você não tiver o dinheiro em caixa, se não tiver o dinheiro nos bancos. Evitar distribuição acima do lucro contábil, mesmo que haja dinheiro em caixa. Não é porque tem dinheiro no caixa ou dinheiro no banco que esse dinheiro pode ser distribuído aos sócios. Eu tenho que ter o quê? Lucro contábil, e esse lucro contábil é distribuído aos sócios. Por isso que a gente fala que a empresa tem que ter contabilidade regular. Ajustar o Prolabore. Prolabore muito baixo chama a atenção da fiscalização. É lógico, você distribui 40 mil de lucros por mês e tira um salário mínimo de Prolabore. A fiscalização pode entender isso como distribuição disfarçada, ali, e pode tributar o lucro como se fosse Prolabore. Revisar contratos societários. Regras claras evitam problemas futuros. Então você tem que olhar com muito carinho as cláusulas que estão no seu contrato social ou no seu estatuto social, se for uma associação ou se for uma sociedade anônima. Cuidado com empréstimos ou mútuo para os sócios. Essa ação poderá ser entendida como distribuição disfarçada de lucro ou de Prolabore, dependendo do caso. Então, quando o sócio retira dinheiro da empresa, cuidado ao lançar isso como empréstimos, como mútuo. A Receita pode entender que isso é distribuição de lucro disfarçada ou pode entender que isso é Prolabore disfarçado. E nos dois casos poderá haver tributação. Contas pessoais pagas na empresa. Não confundir o patrimônio da empresa com o patrimônio dos sócios. Isso também gera distribuição disfarçada
para os sócios como se fosse Prolabore. Então, se você pagar suas contas pessoais com o caixa da empresa, a fiscalização pode entender isso como retirada Prolabore e realizar as tributações. E muito cuidado com o cartão corporativo. Somente passar no cartão corporativo, o cartão corporativo é o cartão de crédito da empresa, os gastos que são despesas, custos e despesas da sua empresa. Resumindo, a distribuição de lucros continua sendo uma das formas mais inteligentes de remunerar os sócios no Brasil, mas agora ela exige organização, contabilidade e gestão estratégica. A Lei 15.270 de 2025 veio para aumentar a carga tributária de quem tem maior rendimento com lucros e dividendos. Por isso a importância de se planejar. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative a sineta e nos comentários coloque assuntos para os quais você quer que eu grave novos vídeos. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.